Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em mais esse domingo, ao qual nos encontramos para discutir sobre a palavra do Senhor, falarmos mais sobre aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo tem para nos ensinar nesta manhã, né? Como os irmãos bem sabem, estamos tratando sobre o atributo da soberania de Deus. E dentro do atributo da soberania de Deus, existem dois atributos aos quais nós estamos estudando, né? Estamos falando sobre a vontade soberana e sobre o poder soberano de Deus, né? Ao longo dessas 5 semanas, temos falado sobre a vontade soberana de Deus, né? E a partir da próxima semana começaremos a dar início à discussão sobre o poder soberano de Deus, né? Nisso que é essa grande doutrina chamada soberania de Deus. Amém, meus irmãos? E para que possamos iniciar esse momento, vamos abrir juntamente comigo a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, capítulo 46, leremos os versos de 9 a 11. Isaías, capítulo 46, dos versos 9 a 11. Já que você já abriu a sua Bíblia, aí em Isaías 46, dos versos 9 a 11, leia juntamente comigo, que diz o texto: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Curve sua cabeça e ore a Deus juntamente comigo. Santíssimo Deus e amado Pai, te peço a tua graça, Senhor, nesse momento, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor sabe das nossas limitações e, Deus, por isso te clamamos por tua misericórdia e compaixão nesta manhã. Ó Deus, é assim que nós te oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, permaneça com sua Bíblia ainda aberta e vamos falar um pouco sobre isso, né? Ao longo das semanas falamos sobre as diretrizes que compõem, né, ou as ramificações que compõem a vontade soberana de Deus. E hoje, em especial, vamos falar sobre aquilo que é, ou que são, na verdade, as características dessa vontade soberana, né? E a primeira delas, as quais vamos ver dessas 7 características que eu apontaria aqui para vocês, a primeira delas é a característica da vontade soberana de Deus como algo essencial nele, né? Nós não podemos, e falamos isso algumas semanas atrás, é algo característico da vontade soberana de Deus, que é algo que está atrelado à própria essência de Deus, né? Nós não podemos desatrelar Deus da sua vontade soberana, né? Por ser ele uma pessoa, um ser, né, dotado de inteligência, ele tem uma vontade, né? É uma faculdade a qual o possibilita agir, né? E nem mesmo o fato de Deus ser um Deus trino, ou seja, um único Deus que se subsiste em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nem esse fator prerroga uma vontade tripla. Na verdade, Deus tem uma única vontade, né? A vontade do Pai é a vontade do Filho, e a vontade do Filho é a vontade do Espírito Santo, né? Porque a vontade de Deus, como já falamos, é algo essencial da sua natureza divina. Então, o ser divino possui uma vontade, né? E mesmo Jesus possuindo 2 naturezas, né? Sendo 100% homem, 100% Deus, né? Isso não lhe atribui uma nova vontade
ou uma vontade que seja uma vontade acima da sua vontade divina, né? Há uma vontade que está em sintonia, né? O ser divino com o ser humano estão ali no Cristo em total sintonia, né? Pois a vontade, como já disse, a vontade do Pai é a vontade do Filho, e a vontade do Filho é a vontade do Espírito Santo, né? Essa é a primeira e mais importante característica da essencialidade da vontade de Deus no próprio divino. A segunda característica, semelhante a essa, é a vontade de Deus como fator eterno, né? Assim como o próprio Deus é eterno em seu ser, a sua vontade, consecutivamente, é também eterna, né? Ela está ligada intimamente à própria eternidade de Deus. Se sua vontade é parte essencial de Deus, Deus sendo eterno, logo podemos crer, sem sombra de dúvidas, que a vontade de Deus é eterna, né? E assim, tudo está relacionado com seus atributos, como já falamos, né? O pastor Heber Campos, falando sobre essa temática, ele diz o seguinte: tudo o que Deus prescreve para que o homem faça foi formulado na mente eterna de Deus. Tudo o que Deus faz na história já foi determinado na eternidade. Sua vontade apenas é executada na história do mundo, mas tudo o que há no mundo, que é produto da sua vontade, foi arquitetado antes dos tempos existirem, né? Sua presciência, isto é, a sua capacidade de conhecer antecipadamente que ele possui de todas as coisas, tem sua origem na sua vontade decretiva, que falamos na semana passada, que é determinada antes de haver o mundo, porque seus decretos são eternos, né? Então vejam essa característica como é importante. A vontade de Deus está atrelada à sua própria eternidade, né? Assim como Deus é eterno, a sua vontade é eterna, né? Estão atrelados a tudo aquilo que Deus criou na eternidade, né? Está atrelado a toda a sua vontade que está se cumprindo hoje em nós, está atrelado ao que o Senhor já determinou antes dos tempos existirem. Amém? A terceira característica da vontade soberana de Deus está no fato da vontade de Deus ser uma vontade poderosa, né? Como já falamos semanas atrás, a vontade de Deus não pode ser resistida. Ela sempre vencerá, né? Independente de qualquer circunstância, a sua vontade vai muito além da vontade do homem, né? Por melhor boa intenção que um homem possa ter, por maior virtude que o homem possa ter, a vontade do Senhor se sobressairá, né? É Deus que prevalecerá no final. É a vontade do Senhor que sobrepujará sempre a vontade do homem, pois a vontade do Senhor é poderosa, né? Exemplo disso está em 2 Samuel capítulo 8, né? Quando nós lemos lá que Davi apresenta o desejo diante do sacerdote, diante do profeta, de que ele tem intenção ou desejo de construir uma casa para Deus, mas o Senhor rejeita essa oferta, né, de Davi, e ainda mais, além de rejeitar a ideia, ainda dá a honra a Salomão, né? Nós vemos que Deus rejeita esse propósito das mãos de Davi e dá a honra a Salomão, né? Também nós vemos um texto clássico sobre esse tema lá em Atos 16, versos 6 e 10. Se você puder abrir comigo aí Atos capítulo 16, um texto conhecido nosso, versos 6 a 10, que dizem o seguinte: percorrendo a região frígia gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Vejam que a intenção de Paulo era evangelizar a Ásia, era cumprir o ID, era cumprir aquilo ao qual o próprio Jesus havia ordenado. Mas para onde Paulo deveria ir, né?
estava dentro dos planos de Deus. Por isso nós vemos aqui o texto que Paulo tem a resistência do Espírito Santo. O Espírito Santo impede que Paulo vá até a Ásia, né? E nós vemos a seguinte, verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Os irmãos conseguem perceber como a vontade do Senhor é soberana, como a vontade do Senhor se sobressai à vontade do homem, independente de quão grande ou quão tamanha seja a boa intenção, ou ainda que ele pretenda cumprir a vontade do Senhor, há um pressuposto superior à vontade do homem, que é a vontade poderosa do Senhor, né? Como diz, né, lá, devemos lembrar o que diz lá em Provérbios, capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou em algumas versões, na linguagem de hoje pode dizer, né, os homens fazem planos, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor, né? O Deus é quem nos guia, Deus é quem nos orienta segundo a sua vontade, né? A quarta característica acerca da vontade de Deus está na sua imutabilidade, né? Ou seja, a vontade do Senhor não muda. Assim como a sua vontade eterna está ligada ao próprio ser eterno de Deus, a característica da imutabilidade da vontade de Deus também está atrelada à sua própria imutabilidade. Ou seja, Deus é o Deus que não muda, por isso a sua vontade permanece para sempre a mesma. Como podemos ver lá em Malaquias 3:6. Se você puder abrir também a sua Bíblia aí, Malaquias 3:6, já lá no finalzinho da sua Bíblia. Malaquias 3:6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Vejam o que o texto diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, o fator da imutabilidade de Deus pressupõe a característica, número 4, que nós estamos falando aqui, da imutabilidade da vontade de Deus, né? Assim como Deus não muda, sua vontade também não muda. Outro texto que nós podemos ver para nos embasar nesse pensamento está lá em Números 23:19. Acompanhe comigo, Números 23, verso 19. Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Vejam como esse fator se atrela também à questão da firmeza da vontade de Deus, né? E em quinto lugar, meus irmãos, a quinta característica da vontade soberana de Deus está na sua eficácia, né? A vontade de Deus é eficaz. Lembramos que algumas semanas atrás falamos sobre a vontade decretiva e a vontade de propósito, né? São justamente essas vontades que são operantes no que se refere àquilo que o Senhor determinou como fato, aquilo que irá se cumprir, aquilo que Ele mesmo decretou que sucederia, né? Algumas expressões da sua vontade são realizadas de maneira direta, ou seja, sem a utilização de meios, né? O Senhor não precisa de homens para fazer a sua vontade, né? Como nós vemos na criação.
né? Deus não se utiliza de homens, né? Adão só é colocado depois que a criação está concluída, praticamente concluída, né? O Senhor apenas com a sua palavra dá início ao seu propósito, ao seu decreto criacional, né? O universo todo é criado pela sua própria vontade, sem a utilização de nenhum outro meio que não ele mesmo, né? Tendo em vista a sua vontade soberana, quem, meus irmãos, poderá anular o Senhor? Né? Quem poderá resistir-lhe? Quem poderá se sobrepor à vontade do Senhor? Certamente ninguém, né? Lá em Isaías, voltemos lá para Isaías, dessa vez no capítulo 14. Isaías capítulo 14, versos 24 e versos 27. O verso 24 diz: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O 27 diz, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Vejam que esse texto deixa claro para nós que a vontade de Deus é uma vontade eficaz, né? Aquilo que o Senhor quer que aconteça, acontecerá. Aquilo que o Senhor determinou que faria, Ele fará. Né? Aquilo que o Senhor disse que ocorreria, ocorrerá, porque a sua vontade é eficaz. Né? Tanto o cumprir da sua vontade, como o satisfazer-se pela sua vontade, são determinados pelo próprio Senhor, né? Como nós já vimos em mensagens passadas dentro desse estudo. Em penúltimo lugar, meus irmãos, temos que ver a sexta característica da vontade soberana de Deus, que é o fator de que a sua vontade soberana provém de Deus. Né? Assim como a característica o primeiro ponto, a primeira característica que vimos, que nós entendemos que a vontade de Deus está atrelada ao próprio Deus, é uma essência, parte essencial do próprio Deus, a sua vontade também provém dele, né? A vontade de Deus, diferente da nossa, ela não é uma vontade que possa ser manipulada, né? A nossa vontade muitas vezes é modificada tendo em vista alguns fatores externos, né? Ora, nós sentimos desejo por algo e depois esse nosso desejo pode ser modificado por alguma circunstância ou por algum fator externo, né? Já a vontade de Deus, meus irmãos, ela não pode ser modificada, ela não pode ser mudada, como nós já vimos, ela não pode ser mudada. Por quê? Né? E aqui esse sexto ponto, essa sexta característica nos responde, porque a vontade de Deus provém dele. Né? O Senhor se baseia na sua vontade em si mesmo e não em fatores externos. Né? Ele não pode ser influenciado de maneira alguma. Né? Não há influências em Deus, por exemplo, na criação. Né? Deus não é influenciado por seres superiores. Né? Não há ninguém que seja maior e mais soberano do que o nosso Deus. Né? Então, ele exerce a sua vontade pelos fatores que ele mesmo determinou, a partir dele mesmo. Né? E isso está baseado no fator do seu próprio ser, né? Porque ele é santo, seus preceitos são santos. Porque ele é bondoso, os seus preceitos são justos e bons. Né? Meus irmãos, mesmo as suas prescrições para o homem têm início na sua mente santa, né? E amorosa. Não há escrituras, né, ou textos que nos levem a crer que seus preceitos sejam baseados em nada que não seja no próprio Deus. Né? Os fatores que levam Deus a agir e a decretar e a exercer a sua vontade, né, como já falei, não estão atrelados a fatores externos, né, como nós. Né? O dia, né, o nosso humor pode interferir na nossa vontade, mas isso não ocorre com Deus,
porque isso está atrelado ao seu próprio caráter, ao seu próprio ser, né? Porque ele é santo, os seus preceitos são santos. Porque ele é bondoso, os seus preceitos são justos e bons, né? Cheios de amor e de misericórdia. Toda a sua vontade, seja ela qual for, é nascida dele e nele, né? No próprio Deus, vem do seu próprio ser, né? Então, esse é a sexta característica que corresponde à vontade soberana de Deus. E em sétimo e em último lugar, nós vemos a característica da vontade de Deus como soberanamente livre, né? Todas as coisas criadas são produzidas da sua livre vontade, né? Como nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 4. Abrem comigo, Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, né? Vejam, meus irmãos, a vontade do Senhor é livre, né? Não há ninguém que tenha ordenado a Deus a criar o universo, né? Ele cria porque a sua vontade é livre e ele faz o que quer, quando quer e como quer, né? Por exemplo, a sua vontade está atrelada a ele, né? E ele é soberano, né? Ou seja, não há nada que esteja longe da sua vontade, né? E do seu querer, né? Se Deus quer, então ocorrerá, né? Não há nada que seja grande demais, né, para Deus. Deus pode mudar a natureza humana. Lembrem-se de Nabucodonosor, lá em Daniel 4, 31 e 34. Né? Deus transforma o soberano rei, né, o temido Nabucodonosor, em uma fera selvagem que habitava com feras selvagens. Né? Ele humilhou Nabucodonosor, aquele que era exaltado e estava se pondo em um local de ser adorado por outros, né? Então o Senhor o quebranta, o Senhor humilha, muda a sua natureza para que ele viva como uma fera do campo, né? Vemos como Deus quebranta o monarca, né, Nabucodonosor, né, tornando-lhe uma fera selvagem. Né? Quão espantoso é essa soberania, meus irmãos, como maravilhoso, porque o Senhor age como sua vontade. Né? Não há nada que o impeça de agir. Né? Não há nada o que faça com que ele não cumpra aquilo que ele mesmo determinou, porque sua vontade é soberanamente livre. Né? Ele é livre para agir, ele é livre para fazer. Né? Como nós vemos lá em Mateus, durante os milagres de Jesus, quando Jesus vai efetuar milagres na sua terra natal e a incredulidade corre solta, ainda assim isso não impede que Jesus efetue milagres. Ele mesmo, o texto diz que ele não faz ali muitos milagres, mas na verdade o Senhor mesmo não quis ali efetuar milagres. A incredulidade não pode impedir Deus de agir. Ele age como quer e quando quer. Não há coisas, como eu já disse, não há coisas que sejam grandes demais, nem coisas que sejam pequenas demais. Como, por exemplo, o saber a quantidade de cabelos que você possui em sua cabeça. Não há poderes que sejam pequenos demais para o Senhor, nem grandes demais. Esse é o nosso Deus. O Deus cheio de poder, o Senhor que tem a sua vontade soberana, agindo em favor do seu povo. É essa mesma vontade que será um fator determinante na vida dos justos e na vida do injusto. Porque na vida dos justos, a vontade do Senhor é que ele se converta. Mas na vida do ímpio será, por conta da sua vontade justa e da sua justiça, será a condenação.
né? É a vontade soberana do Senhor. O Senhor não é induzido, o homem não pode manipular a Deus, não pode comprá-lo, não pode corrompê-lo. A sua vontade é fiel, a sua vontade é soberana, a sua vontade é eficaz, a sua vontade provém dele, né? Essas são as características desta vontade. E é assim, meus irmãos, que nós encerramos nesta parte, a parte sobre a vontade do Senhor. E na próxima semana nós estaremos iniciando com o segundo atributo da vontade soberana de Deus, ou da soberania de Deus, melhor dizendo, que é o poder soberano de Deus. E ali estaremos, logicamente, falando sobre os elementos desse poder soberano. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui prestigiando esse momento de estudo. Que Deus possa abençoá-los, né? E eu gostaria também de encerrar, assim como começamos, com uma oração, né? Se você puder, curva sua cabeça e oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento ao qual podemos refletir um pouco mais na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos renove a cada dia, que o Senhor fortaleça a Tua Igreja. Ó Pai, é assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana e que Deus nos abençoe.